Neemias capítulo 11. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Bom, o tema de nossa mensagem nessa noite é seleção de novos moradores para Jerusalém. Seleção de novos moradores para Jerusalém. Bom, é interessante porque 70 anos antes da reconstrução do muro, Jerusalém era tida como uma cidade fantasma, porque ela tinha moradores lá sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva de vida. Eles estavam sem assistência jurídica, desprotegido, uma situação de muita calamidade, de muita tristeza. E depois de reconstruírem tudo, reconstruírem o muro, encontrarem o livro da lei, começaram a cultuar, e o culto demorou 20 dias seguidos. Foi um grande avivamento na história. Algo extraordinário aconteceu. O povo estava com muita alegria, muita felicidade, porque alguns feitos foram realizados. O primeiro deles foram que os muros foram reconstruídos. Houve uma restauração espiritual, uma restauração na adoração, reformas sociais e econômicas. E o povo, no capítulo 10, fizeram um compromisso com Deus, um compromisso muito bacana. Eles se comprometeram com o Senhor, eles assinaram um documento, e nesse documento que eles assinaram, tinha alguns compromissos dos quais eles deveriam fazer. Então eles prometeram seguir as Escrituras, viver a palavra de Deus. Eles prometeram criar os filhos de uma maneira que os filhos glorificassem a Deus. Eles prometeram que iriam conduzir os seus negócios de maneira correta. Eles prometeram dizimar, ofertar. Eles prometeram servir na casa do Senhor com o seu trabalho e com o seu dinheiro. E eles terminam o verso 10 dizendo: assim não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Que coisa linda esse compromisso que eles fizeram. Em várias áreas da vida, eles se comprometem Deus ser glorificado, Deus ser exaltado, Deus ser magnificado. Agora imagine o tema. Uma cidade precisando de habitantes e precisa fazer uma seleção, porque essa cidade está os muros construídos, o culto está reformado, então eles estão cultuando a Deus, mas é uma cidade frágil, porque se algum exército dá contra essa cidade, não tem muitos homens para lutar, para proteger essa cidade. Então tem de selecionar algumas pessoas, e no capítulo 11, descrito a seleção dessas pessoas. Quem vai participar morando nessa cidade? Quem vai morar nessa cidade? E aí, depois do verso 2, você vai ver que uma série de pessoas, ou por ofícios, ou por tribos, famílias, elas são descritas, nomes das pessoas que irão habitar ali, irão povoar aquela cidade, pessoas que irão vestir aquela camisa daquela cidade e vestirão com alegria sobre qualquer circunstância. Jerusalém era a capital, mas lembre, ela tinha sido restaurada naqueles dias, o povo tinha voltado do exílio, uma parte, a segunda leva. E a cidade, mesmo sendo uma capital, mesmo estando no monte, e ela tinha uma fortificação natural, ela era uma cidade pequena, faltava tudo. Naquele período, não havia aquele glamour da época de Davi, não. Aquela cidade
faltava tudo que você podia imaginar. Então imagine, quem é que queria morar naquela cidade? Quase ninguém queria morar naquela cidade. Pasme, tem cidades que pagam um salário altíssimo para algumas profissões, cidades pequenas, que não tem ninguém para ir. Ninguém. Inclusive tem cidades que faltam até pastores. É difícil, mas é verdade. Porque ninguém quer morar naquela cidade, cidade que falta tudo. Então, a maioria do povo não queria morar em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade desprezível. Então, o povo não queria ir e criar sua família em um lugar onde não tem uma infraestrutura. O povo não queria participar de uma cidade desse tipo, totalmente desprovida. E o verso 1, ele começa a citar, dizendo que os príncipes ficaram ali, naquela cidade. E eles pegaram, e em cada 10 pessoas, eles colocaram um. Por sorte. Mas era o tipo de sorteio que ninguém queria ganhar. Era um sorteio desse tipo. Botava 10 pessoas, tirava uma, vocês vão morar aqui em Jerusalém. Mas o povo não queria. Porque eles imaginavam do sofrimento dos quais eles poderiam passar em uma cidade que estava sendo reconstruída. Em uma cidade desprovida de muitas coisas. Era um tipo de sorteio que, quando fosse selecionar, alguém ficava orando, dizendo que não seja o meu nome. E pum, tirava. Mas aí no verso 2, diz que alguns voluntários, algumas pessoas, deram os seus nomes. Algumas pessoas disseram, não, nós vamos morar aqui, vamos criar os nossos filhos aqui, vamos construir essa cidade, vamos lutar por essa cidade, vamos trabalhar para que Deus possa ser honrado aqui nessa cidade. Sabe, irmãos, nós precisamos de disposição de voluntários até hoje, para que o reino de Deus possa ir avante. Porque, na maioria das vezes, em cada 100, 10 trabalham. E isso é a realidade de, basicamente, todas as igrejas. E quando é assim, ainda é bom. Em cada 100 pessoas, 10 pessoas trabalham. 10 pessoas se doam. Então, o povo de Deus estava vivendo em uma situação onde precisava povoar aquela cidade. E esse povoamento passa, em primeira mão, pela ideia de uma escolha do povo para Jerusalém. Eles precisavam escolher pessoas para a cidade, pessoas que pudessem proteger aquela cidade, desenvolver aquela cidade, levar aquela cidade a um novo patamar, ou patamar de antigamente. O povo precisava de homens que liderassem de forma tão eficaz, pessoas que viessem povoar e defendesse, que usasse a sua força na batalha, que usasse a sua capacidade no desenvolvimento daquela cidade. Então havia uma preocupação em trazer muitas pessoas para a cidade. Me diga uma coisa, há uma preocupação do povo de Deus em trazer pessoas para a igreja de Deus, para a evangelização, para a propagação das boas novas, do evangelho, da boa notícia. À disposição do povo de Deus de anunciar que Jesus Cristo vive e reina, que Jesus Cristo é o Deus encarnado, que Jesus Cristo tem poder para mudar toda e qualquer situação, que Jesus Cristo pode reescrever a nossa história. Será se eu e você temos entendido
que precisamos povoar a igreja e o reino de Deus acima de todas as coisas, será se eu e você tem a compreensão que o reino de Deus precisa ser povoado. A preocupação, depois da celebração e do compromisso que o povo fez, há uma preocupação, vamos manter esse negócio. Houve uma celebração, um grande avivamento, houve uma contrição, um momento de arrependimento, de louvor, de volta à palavra, o povo celebrava, havia um júbilo maravilhoso. Nos 10 primeiros capítulos você vê o caminhar até esse momento do avivamento. Agora, precisa continuar a crescer. E o que fazer? E o que fazer? Precisa então trazer mais pessoas. E você está comprometido, se você está comprometido em trazer mais pessoas para servir a Deus nesse lugar. Se você está comprometido a usar os seus dons e talentos para a glória de Deus nesse lugar. Se você está comprometido com o Deus do impossível, o Deus que trabalha, o Deus que abençoa. Isso é tão magnífico, irmãos, porque o povo de Deus nesse texto, se você lê os 2 versos mais uma vez, com muita calma, você vai ver que quando os voluntários chegam, precisava de tanta gente, e alguns não queriam morar naquela cidade e foi para o sorteio, mas quando os voluntários chegam, o povo começa a abençoar os voluntários. A abençoar. Sabe por quê? Porque pensa assim, esse povo amam essa cidade, sem serem moradores dela. Você precisa entender que quando vem mais gente para a igreja, é uma bênção. Se os membros jovens dessa igreja tiverem todos de ficar em pé para dar os lugares aos visitantes, é uma bênção de Deus isso. É algo magnífico e nós devemos trabalhar para que o reino de Deus venha a crescer. Precisamos anunciar Jesus Cristo, para a glória e louvor do Senhor Jesus. Mas nesse texto, fala da escolha do exemplo dos líderes. Os príncipes do povo, eles não participaram de sorteio. Eles incentivaram alguns serem voluntários, eles ficaram. Nós vamos morar aqui, em Jerusalém. Sabe, isso é exemplo de vida, exemplo de dedicação. Eles entendiam que aquela cidade necessitava do papel deles de liderança, do papel administrativo no templo, na escola, no comércio, na cidade. Necessitava muito. Então eles deram exemplo. Nós iremos morar aqui. Nós precisamos de vários diáconos. Eu tenho olhado algumas pessoas e o presbítero Valmir disse assim: pastor, vamos começar aquela sala de diácono. E eu pensei, como? Porque uma vez eu fui começar, aí um sábado tinha uma boa quantidade, o outro diminuiu mais ainda. Aí o Valmir deu uma ideia. Vamos fazer um dia todo de estudo. Eu disse, um dia todo, um sábado inteiro com comida para o povo, glória. Quem sabe não enche. A 0800. Olha que bênção. Mas alguém pagou por isso. E a ideia eu achei boa. Quem sabe nos levanta homens voluntários para servir, serem diáconos, se doarem no serviço da casa do Senhor, para a glória de Deus, louvor e magnificação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esses líderes foram exemplo.
Exemplo, nós vamos morar aqui. Vamos ser os primeiros a dedicar os nossos talentos na área de liderança, liderando. Sabe, tem tanta gente com capacidade tão grande na igreja e não utiliza. E eu não sei porque as pessoas que têm capacidades, dons naturais, e inclusive espirituais também, não utiliza no reino de Deus. Tem gente que é um dom natural ensinar. E por que não ensina crianças, adultos, idosos? Tem gente que tem um dom natural de fazer algumas coisas, por que não faz? Por que não se desperta para fazer? Porque as pessoas gostam de falar muito. Ah, na outra igreja faz assim, assim, assim. E aqui não faz, porque você não faz nada. Porque você não se dispõe. Você não toma uma atitude corajosa de servir. Esses líderes, eles tiveram e tomaram essa atitude. E o restante do povo foram escolhidos em cada 10 por sorteios. Ou seja, vai ter de ficar de qualquer jeito. Já aconteceu algumas vezes assim, de eu dizer a alguém: ó, irmão, queria que você trabalhasse nesse cargo. E a pessoa dizia assim: eu não queria não. E eu disse: mas Deus quer que você faça. Aí a pessoa vai de qualquer jeito. E eu já fiz isso, cara. Mas sabe que isso não é muito bom? Porque algumas vezes fazem com que as pessoas façam de forma relaxada. Não com a dedicação que deveria fazer. Talvez essa cidade entrou moradores que não estavam nem aí para essa cidade, mas precisava estar nela. Foram forçados a ir, a servir, a trabalhar, sem querer. E faz um serviço meia boca. Alguns não é forçado na igreja assim de dizer: se não for, vou te botar no milho. Não, não é desse jeito não. Mas ficam com medo de dizer não, pastor. E aí faz. E é uma tolice, que poderia dizer: eu não quero fazer. E eu poderia também dizer para você que você pode ser chamado de servo mau e negligente. Né? Mas não havia problema, dá para você falar e eu falar também. Que problema é nisso? Mas a escolha do povo é uma escolha onde havia uma preocupação muito grande. E a preocupação era uma: a glória de Deus. E em segundo lugar, a proteção do povo. Sabe, irmãos, em segundo lugar, o nosso estudo, ou a nossa pregação, vai falar sobre a disposição do povo. Havia pessoas voluntárias, e essas pessoas entenderam que deveria viver para a glória de Deus. Viver para que o Deus Todo-Poderoso fosse mais uma vez conhecido entre as nações. Havia algo muito especial no desafio de morar em Jerusalém. Sabe por quê? Porque quem fosse morar em Jerusalém tinha de ter alguns desafios. Eles tinham de abrir mão de um sucesso material. Porque quem tivesse um grande comércio em uma outra cidade, não daria para ter, naquele momento, um grande comércio em Jerusalém. Mas ir para Jerusalém é estar disposto a suportar alguns problemas que tem na cidade. Violência. Tem que ter essa disposição. Ir para Jerusalém, pior ainda, é ser um alvo do inimigo. Eu não sei se você percebeu que ir para a igreja e ouvir o chamado de Deus é um alvo do inimigo. Você se torna um alvo. O inimigo quer te pegar na esquina,
que dá uma rasteira para te derrubar. Você vira um alvo. Então, a ideia de morar em uma cidade assim não é uma ideia boa. Mas aqueles homens, eles entendiam que eles deveriam trabalhar em diversas áreas. E eles vão para a cidade. E eles vão trabalhar no templo. Dentro do templo, louvando a Deus, orando, limpando, fazendo alguma coisa. E os versos 10 e 12 vai falar algumas categorias de pessoas que foram lá trabalhar no templo. E havia outros que foram trabalhar fora do templo. O verso 17 vai falar que alguns louvavam e oravam. E isso é tão forte e marcante, porque esse povo entende que eles foram chamados para servir. Mas você na igreja, você entende que você foi chamado para servir? Você compreende isso? Você compreende que você tem de trabalhar aqui dentro ou fora do templo, servindo a Deus, glorificando a Deus em toda a sua vida? Você entende que Deus deseja que você seja um agente dele para povoar o povo dele, do reino dele e para a glória dele? Você compreende isso? Você entende que não houve um sorteio da parte de Deus para te chamar para esse lugar, mas houve uma eleição de Deus na sua vida. Deus te elegeu para que você dê muitos frutos, e frutos em abundância, e diferente de mim ou de outro, que vai fazer uma festa e faz uma lista de pessoas que nós escolhemos essas pessoas por afinidade, porque são nossos amigos, parentes, e não ficaria tão bom se nós não colocássemos essas pessoas no convite. Deus, Ele deseja que o seu povo compreenda que foi eleito. E na seleção de Deus, Deus te chamou com a finalidade de você dar muitos frutos, e frutos em abundância, onde Ele pudesse ser glorificado e exaltado, onde o reino dEle pudesse ser propagado cada vez mais e mais e mais. Então imagine se Deus fosse fazer um banquete com a humanidade, mesmo antes de tudo ser criado. Ele decide fazer um banquete e ele começa a escolher pessoas baseado na sua misericórdia, sabedoria e vontade soberana. E quando ele organiza esse banquete para celebrar a comunhão com ele e a salvação, no banquete ele só vai oferecer uma coisa: a salvação divina. Na sua santa soberania, ele faz um convite especial, não baseado em nada que você tem para oferecer, porque você não tem nada que possa oferecer a ele. Ele faz um convite baseado no amor dele por você. E ele escolhe você para participar do banquete. E quando chega aquele momento do banquete, ele olha, cada um entrega o convite pessoalmente, ou através de um intermediário, onde faz um chamado a participar de uma festa, onde ninguém pode rejeitar o convite. Quando chega o momento da celebração, da glória de Deus, os escolhidos experimentam da salvação. É fruto da graça divina, mas que ao mesmo tempo vai refletir a misericórdia, amor e a justiça de Deus. A escolha dessa cidade aponta para uma escolha de um pessoal que vai povoar a Nova Jerusalém. Que o salmista faz uma pergunta:
quem há de morar no seu santo monte? E parece que naquela base, daquelas virtudes, ninguém seria qualificado a morar nessa nova Jerusalém. Mas quando atentamos e olhamos para o livro de Apocalipse, lá vemos que a escolha não é do indivíduo. Lá vemos que não há voluntários. São pessoas que Deus chamou com uma finalidade. Foi um povo que é remido, todos lavados pelo sangue do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. Foi um povo, no último capítulo de Apocalipse, que ouviu o chamado da noiva. Porque diz assim, a noiva, o Espírito e a noiva diz, vem. E quem tem sede, venha e beba da água da vida. É pessoas que entenderam que a noiva de Cristo está anunciando Cristo e convidando pessoas para adentrar nesse reino, pessoas que Ele escolheu. Pessoas para participar do banquete que Ele escolheu. Pessoas que Ele escolheu antes da fundação do mundo, mas a noiva de Cristo entende que deve anunciar. O Espírito e a noiva diz, vem. E o Espírito Santo brota no coração das pessoas. E as pessoas ouvem a voz de Deus. E ouvem Jesus chamar, vem. E quem tem sede e que deseja ter sentido da vida, vem e bebe da água da vida. Sabe, irmãos, mas a igreja perdeu a noção que é noiva. Perdeu a noção da noiva. Perdeu a noção do serviço de Deus. Perdeu a noção que tudo tem de ser para a glória de Deus. Então não chama mais, mas Deus chama o seu povo. E eu não sei se você está aqui nessa noite e acha assim, eu fui ao culto porque alguém me convidou. Mas é o Espírito de Deus te chamando para servi-lo com poder e graça, para doar-se cada vez mais para o reino de Deus, com entendimento que você é um cidadão do reino dos céus. E nesse entendimento você vem para servir e para anunciar. E servindo e anunciando, você glorifica a Deus. Você entende que está fazendo o papel do qual Deus te chamou. E sabe, o reino de Deus é povoado. Porque Deus deseja chamar os seus escolhidos através de você. Essa ilustração vai falar sobre a soberania de Deus, sobre a eleição de Deus, sobre a predestinação, sobre o chamado irresistível de Deus. Sobre todas essas doutrinas, para que nós possamos entender quem somos. A construção e o povoamento dessa cidade só mostrava luz que a cidade da Nova Jerusalém precisa ser povoada. E eu sou um arauto de anunciar as verdades de Deus a outras pessoas, para que venham morar nessa cidade. Ou eu esqueço de quem eu sou. Se talvez você esquece quem você é, talvez você nem sabe nem para onde você vai. E quem vive assim, vive à toa. E Deus deseja que homens e mulheres sirvam ao Senhor, nenhuma finalidade, a glória de Deus, porque nós somos um povo restaurado por Deus. Nós recebemos do Senhor Jesus a restauração das nossas vidas, das nossas formas de agir, de pensar, de viver, dos nossos sonhos. Nós recebemos do Senhor Jesus uma reforma religiosa total. Nós criamos de um jeito, andávamos de um jeito e agora cremos e andamos de um outro jeito. Nós recebemos essa reforma, nós participamos quando
nos deparamos com a palavra de Deus, com a fome de ler a palavra de Deus, e experimentar e conhecer e crescer no crescimento dessa palavra, mas com o intuito de chamar outros a morar na cidade santa. Sabe, há uma esperança de Deus, há uma esperança de uma morada celestial, e nós precisamos entender que a vida do homem não se limita aqui e agora. Por mais que você viva muito, você vai viver 115 anos, mas a nossa esperança não se limita a tempo, mas à eternidade, e uma eternidade de gozo e paz. É este lugar que Jesus nos chama para morar. Que eu e você possamos ter convicção e servir a essa nação e cidade, e ao Rei da Glória que mora nessa cidade e é Senhor de nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, te louvamos e te agradecemos porque tu és o nosso Deus. Obrigado por esse culto, obrigado pelos louvores, obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pela vida da SAF, que o Senhor venha abençoar a cada pessoa com toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo possa ser sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.